Este é então um caso que vamos analisar a seguir. Meus convidados neste 360, os advogados António Raposo Subtil e Paulo Valério, e ainda o juiz desembargador Eurico Reis. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Todos. Só para esclarecer mais um detalhe, uma vez que o comunicado está a chegar aqui sobre este caso e confirma aquilo que já sabia, o inquérito tem 3 arguidos constituídos, uma pessoa coletiva e 2 singulares, e esclarece que não se encontra entre estes arguidos Manuel Vicente, o vice-presidente de Angola, como dissemos aqui, também é indiciado. Bom, olhando para este caso, e começaria pelos senhores, o principal suspeito é o magistrado do Ministério Público. Isto dá especial gravidade e especial cuidado da forma como se deve desenvolver este processo, desde o interrogatório até eventualmente ao julgamento? Não quanto ao desenvolvimento do processo, nem quanto ao interrogatório, nem quanto às cautelas e garantias a dar aos indiciados e agora arguidos, ou neste caso arguido, mas antes há porventura falta de prevenção ou falta de controle de práticas deste tipo que, sendo um caso isolado, poderiam, digamos assim, vir a constatar-se no futuro serem contaminantes de outro tipo de procedimentos. Ou seja, a ideia de que é fácil alguém da Justiça entrar numa corrupção. Estamos a falar de um suspeito ainda, mas, ou seja, a Justiça permite isso? Facilita? A Justiça não permite, não pode permitir. Não pode permitir, mas a ideia de que não terá havido controlo, nomeadamente no arquivamento de processos ou qualquer outro tipo, digamos assim, de prevenção no combate a estas práticas, a que leva as pessoas, eu acho mal, não é um juízo abusivo, a achar que podem acontecer outras coisas ou que porventura já aconteceram outros factos e eventos desta natureza. O que não me parece a mim. Bom, em suma, não é por a razão de estar um procurador indiciado e, nos casos, constituído como arguido, que se deve alterar a marcha do processo e as garantias prestadas, quer a este arguido, quer a todos os outros intervenientes. Isso é bom que fique claro. Ou seja, não é a dimensão da presa, já um dia comentei isso em tribunal, aqui num telejornal, que se deve fazer, que se deve aportar mais meios para combater, digamos assim, essa eventual prática. Os factos é que devem ser combatidos, os agentes devem ser sancionados e não deve haver uma relação em termos de meios a adotar, meios a aportar em função do agente. Paulo Valério, de qualquer maneira, os crimes estão tipificados na lei, mas há aqui uma maior gravidade por ser um procurador. Aquilo que estamos a falar é de alguém que, por um lado, tem responsabilidades e obrigações acrescidas no que respeita àquilo que é o cumprimento da lei, e, por outro lado, alguém que tem uma especial consciência da ilicitude em que, porventura, possa estar indiciado. Nessa perspectiva, as consequências do ponto de vista do decurso do inquérito serão praticamente nulas, mas numa fase mais adiantada, se, porventura, chegarmos a julgamento, designadamente para efeitos de determinação da medida da pena, as especiais características, digamos, do arguido, as suas particulares obrigações, a especial consciência da ilicitude e a intencionalidade que possa não estar subjacente a estas práticas, poderá determinar um agravamento em termos de medida da pena. Não é? Muito bem. Eurico Reis, olhando, e uma pessoa que conhece o sistema, e do outro lado, eu pergunto-lhe, olhando, não obviamente para este caso em concreto, e eu percebo os cuidados com que cada um de vós pode e deve falar sobre isto, mas há um procurador que tem a seu cargo vários processos, pede uma licença sem vencimento, vai trabalhar para uma instituição financeira e, invocando sigilo, não diz o que vai fazer nem com quem. Eu pergunto se a lei é assim tão permissiva e se não deveria, ao sair um procurador que não se desvincula das suas funções, levantar um alerta, um especial cuidado para saber o que vai fazer enquanto estiver fora destas funções. Vamos ver, eu comungo naquilo que os meus colegas aqui de debate dizem, portanto, o due process, como dizem os anglo-saxónicos, portanto, o processo devido, tem que ser aplicado independentemente da pessoa que está em causa. Como é óbvio, eu não me vou... enfim, é sabido que eu tenho feito críticas muito grandes ao funcionamento interno e à estrutura do Ministério Público, mas também não vou aproveitar-me agora de uma sessão dessas para eu não estou a pedir uma crítica, mas até estamos a ajudar a entender o funcionamento, não é? A questão, porque temos um procurador que pede uma licença sem vencimento. O problema que o José Adelino levanta é esse. Deve haver em todos os tipos de profissões os freios e os contrapesos. Ou seja, digamos, a palavra certa é dizer confia, mas confirma. Já houve uma altura, quando eu era novo, portanto, aqui há 30 anos, em que havia, portanto, uma dupla verificação do arquivamento.
Ou seja, havia uma decisão judicial para confirmar ou infirmar o arquivamento. Hoje não há? Não. Com o código... Arquivou. Teoricamente, há a possibilidade de algum interessado, mas enfim, há certos tipos de crimes em que não há uma vítima concreta, de poder requerer que o superior hierárquico desse procurador reavalie a situação. Portanto, a estrutura interna do Ministério Público não facilita, e estou a ser muito brando com as palavras, esta existência de freios e contrapesos, de dupla verificação. E houve, de facto, do meu ponto de vista, alguma falha no legislador que terá, enfim, cedido a algumas pressões, do meu ponto de vista, indevidos, já aqui há muito tempo, em 80 e tal, e que eliminou esta dupla certificação do arquivamento. Isso sobre o arquivamento. Sim, mas quanto ao o facto resto, de um procurador poder desvincular-se do que está a fazer, eu até nem digo só de um procurador. Voltar, eu não digo só de um procurador, até, portanto, qualquer pessoa que exerça uma função de relevância, quer na estrutura do sistema judiciário, seja do Ministério Público, seja das polícias ou dos tribunais, quando utiliza esse mecanismo, que é o mecanismo que está previsto nos estatutos, de poder suspender, porque no fundo é isso, portanto a pessoa não deixa de ser aquilo que é, apenas algumas das obrigações e alguns dos deveres ficam suspensos, mas ele depois pode voltar. É óbvio que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecê-lo, tem que existir mecanismos para verificar se... Mas isso acontece também, por exemplo, quando uma pessoa é ministro e está encarregue de uma determinada, área económica. Sim, todos, até portanto, por isso é que eu digo... O que eu pergunto se não alerta a própria, neste caso a Procuradoria-Geral da República, que alguém com esta responsabilidade vá trabalhar para uma instituição financeira e não se questione o quê, com quem, porquê, estando ligado a processos nessa área. Aí talvez algumas das críticas que eu formulo ao funcionamento interno do Ministério Público, afinal, possam vir para cima da mesa, porque a estrutura atual não facilita isso, ou seja, não... Portanto, há um clima, isso também acontece noutros lados, há um certo clima de facilitismo, é tudo boa gente, somos todos bons rapazes, que eu acho que é nocivo, porque a corrupção é um crime que é hediondo do ponto de vista social. Deixe-me só pegar nessa... Portanto, deviam existir mecanismos que impedissem isso. É a mesma pergunta e penso que é óbvio, ou seja, no momento em que este procurador vai trabalhar para uma instituição financeira, se não deveria ser levantado o sigilo que alegadamente ele terá invocado para dizer o que ia fazer e com quem? Eu penso que sim, e a questão da prevenção, nomeadamente no duplo controlo ou até na revisão de alguns arquivamentos de processos, pudesse ser feito no momento em que há uma transição, que alguém larga a pasta, aqui entre aspas, e passa a um outro colega. Agora, estes mecanismos a posterior, nós entendemos que podiam ser assim, eles efetivamente na lei não estão consagrados. E não estão consagrados porque realmente... Mas estás a falar do duplo arquivamento ou de alguém ir trabalhar sem dizer para onde, desempenhar destas funções? Eu não vou aqui fazer uma interpretação da disposição legal que permita essa invocação. Poderia dizer que sim, que acho que devia ser levantado o sigilo, mas não é relevante. O que é relevante é o próprio mecanismo hierárquico, digamos assim, onde se estabelece a presença de um procurador, poder atuar na proteção, e aqui a prevenção, na proteção, não na desconfiança, mas na proteção da transparência e da no normal exercício de competências que esse colaborador, esse elemento dessa magistratura deixa de praticar. Parece-me que isso seria, porventura, um mecanismo correto, como acontece numa empresa. Se o diretor financeiro sai, normalmente há uma auditoria, há uma transferência de pastas, mas com duplo controlo. Mas aqui nem é uma saída, é uma suspensão de funções. Mas a suspensão deixa de ter exercício efetivo de funções e, por isso, considera-se não um afastamento do vínculo no plano, eu diria, jurídico, mas há um afastamento de competências, ou deixa de poder atuar naqueles processos. O facto de poder voltar não é relevante, na minha opinião, nesta situação. O que é relevante é que ele tinha um controle quase absoluto
processo do desenvolvimento, ele e todos os procuradores do processo, eu tenho feito aqui críticas àquilo que são os tribunais de uma só pessoa, de um só juiz, de um só procurador, como muitas vezes parece centrar aquilo que é hoje o combate à grande criminalidade de um juiz e de um procurador, que muitas vezes aqui vêm aos telejornais. Há uma diferença nos juízes, é que as provas, as diligências são gravadas e há sempre a hipótese das pessoas recorrerem e tudo isso. No nosso caso, vocês sabem que eu sou propriamente a pessoa mais corporativa do mundo, bem pelo contrário. Mas, quer dizer, o que é importante é que haja mecanismos de controle. Por exemplo, no judiciário existem. E que aqui não existe. Muito bem, vamos só, que é para distribuir o tempo. Paulo Valério, um advogado perante um arquivamento de um caso feito por um procurador, tendo uma suspeita de que aquele arquivamento pode ter sido feito sob outra intenção, o que é que pode fazer? Porque eu estou a dizer isto porque este caso só vem para aqui, só estamos aqui a analisá-lo e só está hoje a ser alvo e poderá chegar ao julgamento porque houve uma denúncia anónima. Vamos ver, um advogado tem, desde logo, os meios que normalmente tem no decurso do processo de crime para reagir a um despacho de arquivamento. Mas desde logo a possibilidade de poder requerer a abertura de instrução para confirmação, verificação. Mas se existir vítima... Se houver assistente, se houver vítima... Exatamente, na corrupção o problema é assim, quem é que é a vítima? Se não houver assistente constituído... Vamos tentar só descodificar do jurídico para o mais senso comum. Agora, tirando, digamos, o tema de processualmente ser possível, em determinadas circunstâncias, havendo uma vítima, havendo um assistente constituído, e há casos de crimes com especial relevância social em que qualquer cidadão se pode constituir assistente, é possível o requerimento, digamos, de uma confirmação, de uma validação por via, digamos, judicial daquele despacho de arquivamento, no caso em que ele tenha acontecido. À parte disso, naturalmente que um advogado e os cidadãos em geral têm a possibilidade de, munidos de informação que lhes permitam concluir que exista naquele arquivamento, numa determinada conduta, elementos suficientes para indiciar a prática de um crime, participar criminalmente esses elementos. Quer dizer, eu julgo que... E a denúncia anónima tem, pelos vistos, tem esta força de desencadear um processo deste? Não, tem que estar fundamentada, ela pode vir acompanhada de elementos que sejam suficientes para que o Ministério Público, uma vez avaliado, possa determinar a abertura de um inquérito. E eu julgo que também vale a pena, nestas circunstâncias, abstraindo do caso concreto e sem tirar nenhumas conclusões relativamente a ele, para todos os efeitos, o que parece estar a acontecer é que a Justiça está a retirar consequências e está a analisar a situação. E isso por si só, enfim, significa que ela está a funcionar, e funcionar não significa julgar e condenar ou absolver, significa verificar e significa inquirir. Não é? Imagino que tenha feito muitos interrogatórios ao longo da sua vida e eu pergunto-lhe quando se tem pela frente alguém que conhece tão bem a máquina jurídica e judicial como um procurador, se será um interrogatório mais difícil e se será mais difícil, neste caso, encontrar as respostas que um juiz procura. A ver, a formação, quer dos juízes, quer dos procuradores, o ato de julgar é a coisa mais fácil do mundo, porque nós todos somos muito opiniativos e opiniosos. Julgar de acordo com as regras processuais é mais difícil, é um ato quase antinatural. E, portanto, aqui a questão é mesmo a formação dos juízes e dos procuradores. É uma peça-chave e é um assunto que ninguém quer discutir. Portanto, o funcionamento do SES... Mas aqui agora, em termos concretos... Duas partes que conhecem muito bem as regras do jogo. Isso depende, sabe? E, portanto, se tornará mais difícil o inquérito, deduzo eu. Mas isso pode acontecer, por exemplo, também com um arguido, não é preciso ser procurador, que já tenha passado muitas vezes pelo sistema e que conheça os mecanismos de funcionamento. E até pode não falar. Não, é que a coisa é essa, a pessoa tem o direito de não falar, tem o direito de não falar. Portanto, é um direito que muitas vezes é exercido. É óbvio que pode ser complicado. O inquérito será feito de outra maneira. Não é que a lei diga para ser feito de outra maneira. Mas caramba, a lei tem que ser interpretada de determinada maneira. E aplicada. E aplicada. Se tiver uma pessoa como um procurador à sua frente, pergunte-lhe se a forma do interrogar será por acaso, felizmente, nunca tive. Mas já tive arguidos muito espertos. E muito capazes e muito conhecedores. E, portanto, presumo que é exatamente a mesma coisa. E agora não vou fazer nenhuma blaga a dizer que também já interroguei advogado. Estava à espera dessa. Mas jornalistas já devem ter interrogado. Quer dizer,
É óbvio que será mais complicado, mas por isso é que eu digo, quer dizer, a pessoa que está na posição de interrogar tem que ser armado de mecanismos que lhe permitam perceber, enfim, quando é que aquela pessoa pode, enfim, ser apanhada na curva. E eu creio que é isso que às vezes falha, porque as pessoas são colocadas em determinadas posições por critérios que seria bom discutir e depois não estão, de facto, preparadas e depois... eu lembro quando eu era juiz de instrução, também há 300 mil anos, quando éramos nós que fazíamos as investigações, eu sempre dizia aos polícias, atenção, e o que eu quero é encontrar provas que resistam ao contraditório em julgamento e que garantam uma condenação. Isso é que me interessa. Não é só efabular coisas mais ou menos levezinhas que podem fazer muitas paragonas de jornais, mas depois, quando chega a julgamento, falha. Não se sustentam. Pronto, aqui o que é fundamental era, de facto, a preparação, o treino das pessoas que exercem estas funções. Porque não é fácil. De facto, o José de Lino tem toda a razão. Não é fácil. E o que eu penso é que, se calhar, este adestramento não está a ser feito nas melhores condições. Quando olhamos para os crimes que aqui estão, corrupção passiva, na forma agravada, corrupção ativa, branqueamento, falsidade, estamos a falar de moldura penal, de haver um cúmulo jurídico complicado de fazer, mas serão melhores do que eu para o fazer. Olha, corrupção ativa de 1 a 5 anos, corrupção passiva de 1 a 8... vamos aqui ao branqueamento, temos de 2 a 12 anos, na burla qualificada, que não é o caso aqui, mas... Portanto, quando falamos de branqueamento, falamos de branqueamento de capitais. Branqueamento de capitais. Nós estamos a falar de crimes de uma moldura penal muito grave. E por isso é natural que as pessoas se comportem perante a percepção, digamos assim, desta tipicidade e desta sanção de modo mais ou menos regular, não é? Porque há uma intimidação que a norma deve provocar em todos, em particular em quem, enfim, é acusado e depois condenado. Eu queria aqui voltar um bocadinho antes, que é ao encerramento do inquérito. O encerramento do inquérito não está aqui a falar sobre os factos que estavam indiciados, e deste inquérito foi encerrado, foi arquivado, mas na altura lembro-me que veio a público e ninguém estranhou. A explicação que foi dada, embora sumária, passou para nós, estamos distantes, e seguramente para a hierarquia deste procurador que agora tem este problema e que está indiciado e também... Mas está-se a referir, é? Estou a referir ao arquivamento do processo. Sim. Que agora se alega, se indicia, poderá ter havido aqui alguma corrupção. E no qual não havia vítima que pudesse requerer a instrução. Mas não havia é que eu sei que a maior certo. parte dos casos, assim destes, não há ninguém do outro lado. Portanto, o advogado ou a pessoa que recebe o despacho de arquivamento fica todo contente com ele. Esta aqui a vítima seria o Estado. Mas se não houver ninguém lá dentro... Além de não haver vítima, se entrarem na profundidade do processo, não haver vítima, eram, enfim, factos indiciados, que todos aceitámos, que as pessoas conheceram, aceitaram, e a hierarquia, naturalmente, do Ministério Público aceitou como sendo suscetível de arquivamentos em grande drama. Não estamos a falar de uma corrupção, não estamos a falar de um branqueamento. Portanto, o que está a dizer é que nessa altura, com esses indícios, que foi estranho o arquivamento. Que não foi. Não foi nada estranho, absolutamente nada. Não foi estranhado. Não foi estranhado. Não foi, enfim, não foi levantado qualquer problema. Houve outros casos semelhantes também de individualidades de Angola e de outros países que também deu origem a arquivamento. O que eu quero também chamar aqui a atenção, sem prejuízo de... Se recorda, não foi assim tão... não passou tão despercebido, porque foi noticiado, há algumas questões, mas estamos a falar também da justiça quando se misturou com a política e as coisas começam a ser mais complicadas. É aí que está. É a mistura da política Quanto às molduras, há aqui duas curiosidades que vale a pena assinalar. Que tem a ver um bocadinho com a nossa percepção da corrupção e com o modo como nós, enquanto país, lidamos com estes fenómenos. Por um lado, assinalar que, olhando para as molduras, pegando apenas na corrupção para ato ilícito, pode ser ativa ou passiva, portanto, daquilo que corrompe e daquilo que é corrompido, juridicamente a moldura é mais grave para aquilo que é corrompido do que para aquilo que corrompe. Enfim, por um lado podemos achar que isto poderá fazer algum sentido, na medida em que aquele que é corrompido é funcionário, tem especiais responsabilidades e deve ser objeto de um juízo de censura maior. E tem determinados poderes. Mas, por outro lado, também podemos achar que, de alguma forma, lançamos para os cidadãos em geral um sinal de que o ato de corromper não é tão grave como o ato de ser corrompido. Enfim, é uma discussão que vale a pena um bocadinho para também passarmos para um outro nível de análise. É que, como dizia o Dr. António Raposo Subtil e bem, as molduras penais que aqui são subjacentes têm algum significado no contexto das molduras com que lidamos, mas a censura jurídica ou judicial da corrupção
é muito maior do que a censura social dos atos de corrupção. E este é um problema com que lidamos quando se trata deste tipo de práticas. E essa censura traduz-se de que forma? Uma censura pela opinião pública? Porque juridicamente não vai ter essa Na voz corrente, a corrupção não é, digamos, uma prática tão condenada como, porventura, a sua moldura penal faz indiciar. E não é porquê? Por razões que são naturalmente de natureza cultural, socioeconómica, histórica. E quando estamos a falar de figuras, estamos a falar de figuras que têm peso na hierarquia da justiça e na hierarquia de um Estado, mesmo o agravamento dessas penas acaba por nunca chegar àquela que deveria ser a pena. Quando mais alto é a responsabilidade, maior deveria ser a pena. Critério fundamental, ou a ideia da justiça igual para todos, e neste caso... Há um critério de proporcionalidade que é fundamental na leitura destas coisas. Nós não podemos cair na tentação de que sempre que analisamos um caso concreto, tendemos para achar que ele merece a pena capital, não é? Não, mas não estamos a falar de um caso agora, estamos a falar de hierarquias políticas e de justiça altíssimas. Como dizia no início, designadamente para efeitos de determinação da medida da pena, no seu limite máximo, as especiais responsabilidades de quem pratica o ato são naturalmente determinadas, porque há uma presunção de culpabilidade maior que depois vai influir na determinação da pena. Há aqui também outro elemento, e estamos todos a falar de pessoas que são alguns arguidos, outros indiciados, mas quando pensamos que um dos envolvidos é uma alta figura de um Estado, neste caso angolano, poderia ser de outros, como é que depois ele encaixa neste processo? Ou seja, como é que ele eventualmente é interrogado, constituído, arguído, se for caso disso? Estamos a falar de quê? De uma carta rogatória, tem que se mandar para um Estado e que poderá não a cumprir. Como é que se procede? Eu de facto, preferia não falar deste caso concreto. Vamos esquecer que é Angola, mas como é que se consegue interrogar um alto às vezes não se consegue. Cargo político de uma nação? Às vezes não se consegue. Há imunidades. Portanto, o sistema internacional da Organização dos Estados atribui aos dignatários de outros países determinadas, direitos até, portanto, benefícios que podem eventualmente até excluí-los da repressão penal. Isso não impede, no entanto, que este caso siga o seu percurso, claro, é óbvio, mas pode prejudicá-lo, porque vai ser mais difícil para um juiz, não tendo a outra parte. Ou seja, a minha pergunta é, sem o alegado corruptor, como é que se analisa de forma mais eficaz um caso de corrupção e o que fez o corrompido? A ver, julga-se os factos que existem, basicamente é isso. Exatamente, não se pode inventar, aliás, não se deve inventar. Portanto, deve haver, portanto, o julgamento tem que ser baseado em factos reais, palpáveis, comprovados, depois de submetidos ao crivo do contraditório, da outra parte. E nunca esquecer que existe a presunção de inocência. O que o doutor disse é verdade. Portanto, nós temos aquela ideia, portanto, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O salazarismo, portanto, trouxe-nos de uma forma exacerbada a questão das cunhas, que já vinha de trás. Portanto, há elementos históricos extremamente importantes que condicionam os nossos comportamentos. E há, às vezes, uma percepção muito fraca do que é isto do Estado de Direito. Portanto, a presunção de inocência é um valor essencial. Quando às vezes a gente ouve nos filmes dizer que é preferível um criminoso estar na rua do que um inocente estar na cadeia, isto é mesmo verdade e tem que ter consequências. E, portanto, respondendo à sua pergunta, não há aquela pessoa, julga-se o que há, mas julga-se com os factos que realmente estão provados. Para um juiz desembargador será mais difícil, mas para advogados que lidam com esses casos todos os dias, o que eu vos pergunto é se o peso dos arguidos ou dos indiciados, o seu peso político e a sua notoriedade política nacional ou internacional, se pesa muito no julgamento, se isso muitas vezes pode prejudicar ou beneficiar quem está a ser julgado. Mas eu queria aqui fazer uma pequena alerta. O agravamento deste tipo de crimes é pelo montante
digamos assim, envolvido e não é pelo perfil. O perfil das pessoas, enfim, as suas funções... dentro da moldura. Normal, para todo tipo de crime, para todo o tipo. Mas agravamento específico é em função do montante. Muito bem. Quer de um quarto, quer de um terço. E isto tem a ver com o nosso sentido da punição da corrupção, como dizia o Paulo Valério. Se é grande ou se é pequena, não quem a faz. Não quem a faz. Depois, em termos gerais, naturalmente, esse agravamento existe. Por outro lado, há aqui uma questão que tem que ser dita, que é o envolvido angolano, que é vice-presidente do governo de Angola, tem uma presunção de inocência a seu favor dupla. Tem porque o inquérito foi encerrado e tem porque ainda não foi constituído arguido, nem sequer foi ouvido, nem coisa nenhuma. É preciso que se diga isso. Não sabemos factos nenhuns quanto a este novo inquérito, quanto a esta constituição de arguido, mas é preciso que se parte disto. Por falar que é indiciado e que não é o Estado também tem que se responsabilizar. Certo, mas para além disso o Estado tem que se responsabilizar. É que este Estado português, o que fez, perante factos que estavam indiciados, que estavam objeto de inquérito, foi permitir o arquivamento durante muito tempo. E permitiu, por falta de controle, porventura, ou não, ou porque o sistema assim está montado e por isso esta pessoa, o doutor Manuel Vicente, é, digamos assim, presuntivamente inocente num duplo escalão. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Depois, quanto ao mecanismo de controle para além fronteiras, daquilo que é a nossa capacidade de jurisdição, de combate, quer este crime, quer outros, de punir aqueles que... Ficamos quase dependentes de uma atitude voluntária do próprio. Que é o arranjo internacional. Mas há aqui um outro aspecto que ainda é importante, para não confundir esta corrupção Muito bem, mas é que temos pouco tempo e eu queria que respondesse ao peso político num caso judicial. Com a corrupção dentro de casa, indoor, que é, esta corrupção foi por origem de fundos. E os países nem sempre tratam a origem de fundos da mesma maneira. Nós temos aqui um crivo mais apertado. Quanto à questão das personalidades, eu sou contra, sempre fui e manifestei-me sempre isso, contra esta ideia digamos assim, um bocadinho folclórica, de que se a presa é grande, nós emocionamos mais e andamos mais... Mas pode ter aqui o duplo efeito, ou facilitar ou prejudicar. Ou seja, podem querer dar uma pena exemplar ou, pelo contrário, pode haver uma relação por questões de política. Eu acho que os juízes estão muito calejados para isso, já não se deixam levar aí, têm tido boas presas ultimamente a propósito desta possibilidade. Aquilo que acontece é que a comunicação social, nós próprios estamos aqui a comentar este caso, não comentaríamos mais nenhum, porque não há desta espécie para comentar. O que nós não tratamos é da norma, não tratamos é do efeito da norma, nós tratamos das personagens como nos filmes. E isso é mau, porque não é isso que é a justiça. A justiça fez sem personagens. Mas nós sabemos que a justiça é feita por homens e é difícil não influenciar, quer em Portugal e mulheres. Não, mas é o que é. Eu próprio sou interveniente. Por isso pergunto-lhe a mesma coisa como advogado, ou seja, até que ponto é que o perfil de cada um dos envolvidos pode pesar na forma como é desenrolado o processo? Já não digo a investigação. Olha, os tribunais e aqueles que se movimentam na atividade judiciária não são lugares ascéticos, não é? As pessoas são homens e mulheres de carne e osso, têm sensibilidades próprias. Agora, a minha convicção é de que vão sendo treinados para o mais possível se abstraírem da figura que têm em presença e olharem para os factos que são carregados para os autos. Esta justiça é feita de factos que são carregados para os autos e que devem o mais possível abstrair das personalidades que estão em questão. Se eu quero com isto dizer que não há erros, que não há influências, genericamente falando, pois com certeza que não. Os sistemas são falíveis e o nosso também é falível. É importante que sempre que falhe tenhamos capacidade de agarrar essas falhas, mas temos que confiar nele. Sendo que neste caso, mais do que os próprios arguidos e indiciados, o que está a ser julgado também é a nossa justiça, pelo envolvido e pelo processo em causa. A nossa justiça está sempre em julgamento nestas circunstâncias. Isso é muito engraçado de se dizer, mas neste caso pode ter consequências graves. Pois com certeza que sim, mas se por hipótese a justiça tiver a capacidade de, agindo contra um dos seus, o condenar pela prática de determinados factos, e não sabemos se isso vai acontecer ou não, significa que a justiça está a funcionar. Enfim. A mesma pergunta sobre o julgamento da própria justiça. Vai ver. A justiça, o sistema judiciário e as pessoas que estão dentro do sistema judiciário exercem um poder, portanto, então os juízes exercem um poder de soberania, são representantes do povo e, portanto, quem exerce esse tipo de poder deve ser submetido a escrutínio. No julgamento, isso acho que... Enfim, quem está a julgar é... Mas é assim, eu não aceito, a partir do momento em que uma pessoa se vier a provar-se que cometeu o crime, eu já diria que não é um dos nossos, sabe, para essa expressão. Portanto, será uma pessoa que praticou um crime e deve ser julgado
porque praticou um crime e na medida em que praticou esse crime. Quer dizer, o que acontece... Assim, nós podemos não gostar do atual sistema, mas todas as outras alternativas são piores. E a verdade, não se esqueçam disso, é que se não houver um sistema judiciário, os sociologicamente fortes não darão aos sociologicamente fracos qualquer oportunidade de escolha. Vão impor a vontade deles. Mas independentemente agora, o que é importante, de ser um dos vossos ou não é a própria justiça, o funcionamento da justiça que está aqui, o sistema como permitiu a este indivíduo eventualmente... Nós devemos tirar conclusões disso e é por isso é que eu digo que deve, em todas as instâncias, haver instrumentos de dupla fiscalização, pelo menos. Isso é a conclusão que nós devemos tirar. Agora, é isto. Nunca se esqueçam que qualquer alternativa a este sistema de justiça é pior e que, se não houver sistema de justiça, se não houver Estado de Direito, que o sistema de justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito, separação de poderes, que é o que não os sociologicamente fortes esmagam, não dão qualquer oportunidade aos sociologicamente fracos. Meus senhores, muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, boa noite. No 360, à altura, como sempre, Maria, para olharmos um pouco para a internet e saber o que é que os internautas comentam esta noite. Não sei se este será um dos temas, este caso de justiça a ser comentado na internet. Mais futebol, João. Eu acho que até nós, nos últimos dias, corremos o risco de ficar os dois especialistas em futebol, com tanto futebol que temos falado e com tanto futebol que tem, de facto, dominado esta semana em Portugal por causa das competições europeias. O jogo do Sporting já acabou, o jogo do Porto ainda está a decorrer. O Porto, a esta altura, perde por 1-0 frente ao Dortmund. O Sporting também perdeu por 3-1, está então fora da Liga Europa. Temos aqui algumas declarações de Jorge Jesus para mostrar no final deste jogo. Diz então o treinador: o que prometemos foi disputar títulos em Portugal. Quero ver que clubes portugueses vão ganhar títulos europeus. Jorge Jesus aqui a destacar que, de resto, o campeonato sempre foi a sua prioridade. Depois temos também uma declaração de João Mário, um dos jogadores do Sporting. Mais pressão para ganhar o campeonato? Não, sempre foi o nosso grande objetivo e assim continua. De destacar um gesto de fair play do Bayern que jogou com o Sporting hoje. Agradece os 2 jogos extraordinários e deseja de resto o melhor para este campeonato e quer o Sporting campeão, é o hashtag que o próprio Leverkusen acabou por colocar no Twitter. A esta altura vamos mostrar um tweet de Rui Miguel Tovar, que é comentador aqui na RTP de futebol. Aqui um tweet ao intervalo ainda do Porto, como já aqui disse, o Porto que perde por 1-0 frente ao Dortmund no Estádio do Dragão. Ora, Rui Miguel Tovar faz aqui olha um bocadinho para trás e diz que, de resto, o Borussia Dortmund nunca perdeu em Portugal. Em 63-64 jogou frente ao Benfica e o Benfica ganhou por 2-1. Em 1999-2000 também o Boa Vista acabou por ganhar a este clube alemão e também em 2001-2002 o Boa Vista, mais uma vez, aqui a ganhar por 2-1 ao Borussia de Dortmund. Ora, a confirmar-se hoje esta derrota do Porto em casa. Será então a primeira vez que este clube ganha em Portugal. A ver, faltam poucos minutos para o jogo acabar. A esta altura vamos mostrar um tweet de uma notícia que saiu há pouco no Público. De resto, o Bloco de Esquerda, diz o Público então que o Bloco de Esquerda vai lançar uma campanha para celebrar a adoção gay, aprovada dia 10 de fevereiro, e este será um dos cartazes que vai para a rua já este sábado. O Bloco de Esquerda lança então uma campanha com Jesus Cristo para assinalar a conquista enorme da adoção gay. Ora, o Público cita uma dirigente bloquista que diz que o cartaz não pretende chocar, pretende apenas mostrar que há famílias diferentes e que quer assinalar essa diferença e, sobretudo, assinalar esta data que foi muito importante para os bloquistas, uma conquista enorme. Diz então esta dirigente do Bloco de Esquerda a propósito deste cartaz, que certamente que o Bloco também está ciente de que causará muita polémica, mas mais do que polémica, o que o Bloco quererá é, de resto, discutir este assunto e alargar esta discussão à sociedade portuguesa. E é aqui o Bloco de Esquerda, de resto, vai também lançar outros cartazes, um que diz igualdade, mas este será certamente o que gerará mais polémica, como não podia deixar de ser, João. Muito bem, termina então aqui o 360. Tenha uma boa noite já a seguir, e porque foi uma noite de futebol, não pode perder
É mais uma grande noite de análise dos jogos, especialmente de hoje.